Como uma fuga impossível de Alcatraz foi bem-sucedida. O nome soa como uma sentença. Uma ilha de pedra no meio da Baía de São Francisco, cercada por correntes traiçoeiras, águas geladas e a reputação de ser a prova de fugas. Entre 1934 e 1963, 36 homens tentaram escapar. 36. 31 foram capturados ou mortos. 2 se afogaram. 3 desapareceram. Oficialmente, ninguém jamais escapou de Alcatraz com sucesso. Mas em 2018, um envelope selado foi entregue ao San Francisco Chronicle. Dentro, não havia provas forenses, nem DNA, apenas a confissão manuscrita de um ex-guarda, agora com 92 anos. Um homem que, por mais de meio século, carregou um segredo que contradizia a história oficial. Este é o relato de como uma fuga considerada impossível não só sucedeu, mas foi vista com os próprios olhos de quem deveria impedi-la. Alcatraz não era apenas uma prisão, era um símbolo. Construída sobre os restos de um forte militar, a Penitenciária Federal abriu em 1934 para abrigar os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Al Capone, George Machine Gun Kelly, Robert Stroud, o Homem dos Pássaros. Mas sua verdadeira arma não era o concreto, era a geografia. A 2,4 quilômetros da costa, Alcatraz está cercada por águas com temperatura média de 10 graus Celsius, frio suficiente para causar hipotermia em menos de 30 minutos. Correntes poderosas arrastam qualquer nadador para o Oceano Pacífico, e mesmo que alguém sobrevivesse, ainda teria que escalar penhascos íngremes ou ser visto por dezenas de testemunhas. Por isso, as autoridades repetiam com convicção: se você foge de Alcatraz, não está fugindo da prisão, está fugindo da vida. Mas em junho de 1962, 3 homens decidiram testar essa teoria. Frank Morris, Clarence Anglin, John Anglin, nomes comuns, histórias brutais. Morris, um gênio autodidata com QI estimado em 130. Os irmãos Anglin, roubadores de bancos do Sul, endurecidos pela pobreza e pela cadeia. Eles não planejavam uma fuga desesperada, planejavam uma operação de engenharia. Durante meses, usando colheres roubadas, serras feitas de lâminas de aspirador e cimento caseiro. Os 3 escavaram buracos atrás dos respiradouros de suas celas. Criaram manequins de cabeça com sabão, papel higiênico e cabelo humano, colocados nas camas para enganar os guardas durante as rondas noturnas. E com mais de 50 capas de chuva roubadas, costuraram um bote inflável à prova d'água. Tudo isso sob os olhos da vigilância mais rigorosa do sistema penitenciário americano. Na noite de 11 de junho de 1962, Frank Morris e os irmãos Anglin escaparam de suas celas, subiram por um poço de ventilação até o telhado, desceram por um cano de esgoto até a beira do mar e desapareceram na neblina. Na manhã seguinte, os guardas encontraram apenas os manequins nas camas e um buraco na parede. A fuga abalou o Bureau Federal de Prisões. O FBI entrou em ação. Helicópteros vasculharam a baía. Cães farejaram as margens. Mas nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio conclusivo. Oficialmente, o veredito foi afogamento. Os 3 teriam morrido nas águas geladas. Caso encerrado, mas havia um problema. Naquela mesma noite, 2 guardas estavam de plantão na Torre Leste, a mais próxima do ponto de fuga. Um deles, cujo nome foi omitido nos relatórios iniciais, afirmou ter visto algo escuro se movendo na água por volta das 2h15 da manhã. Mas seu relatório foi arquivado como alucinação por fadiga. A versão oficial prevaleceu até 2018. Em março de 2018, o San Francisco Chronicle recebeu uma carta anônima. Dentro, uma fotografia desbotada de um homem jovem de uniforme de guarda e uma nota: "Eu os vi, estavam vivos e chegaram à costa." Assinado R.T. Calloway. Pesquisas revelaram que Robert T. Calloway havia sido guarda em Alcatraz entre 1960 e 1963. Aposentou-se em 1985.
Morava em Oregon e, aos 92 anos, decidiu contar a verdade. Eu estava na Torre Leste, vi 3 vultos no bote. Não era um pedaço de madeira, era um barco. Eles remavam com força. A neblina os engoliu. Mas eu sabia, eles tinham chegado longe. Calloway afirmou que na manhã seguinte foi instruído por seu supervisor. Esqueça o que viu. Se falar, perde seu emprego e talvez sua liberdade. Por décadas calou-se, até que, em 2017, viu uma reportagem sobre uma possível carta de John Anglin, enviada em 2015, afirmando: "Meu nome é John Anglin. Escapei de Alcatraz em junho de 1962 com meu irmão Clarence e Frank Morris." Foi o estopim. A confissão de Calloway não veio sozinha. Ele incluiu um mapa rabiscado, supostamente baseado em suas observações, marcando um possível ponto de desembarque. Angel Island, a 3 quilômetros a nordeste de Alcatraz. E mais surpreendente, um pedaço de lona impermeabilizada que ele disse ter recuperado dias depois, escondido entre rochas. Análises forenses independentes, encomendadas por historiadores em 2019, revelaram resíduos de tinta de impressão usada em uniformes penitenciários dos anos 1960 e traços de cola caseira feita de farinha e água, exatamente como os fugitivos teriam usado para selar seu bote. O FBI recusou-se a reabrir o caso, mas a dúvida estava plantada. A fuga de Alcatraz não foi apenas um ato de desespero. Foi um ato de precisão, um plano que exigiu paciência, engenhosidade e uma compreensão quase científica das falhas do sistema. E, segundo Calloway, funcionou. Hoje, Alcatraz é um museu. Milhões visitam suas celas vazias, ouvem as histórias dos fracassados, mas poucos sabem que talvez 3 homens venceram o impossível e viveram o resto de suas vidas em silêncio, sob novos nomes, em algum lugar do interior da América, e que o único homem que os viu escapar guardou o segredo até que a morte estivesse à sua porta. A história oficial diz que ninguém escapou de Alcatraz, que as águas da Baía engoliram os sonhos de liberdade daqueles homens. Mas, e se a verdade for outra? E se, naquela noite de neblina, 3 figuras não tivessem se afogado, mas simplesmente desaparecido, não na morte, mas na vida? E se o maior segredo de Alcatraz não for como eles escaparam, mas o fato de que ninguém quis acreditar que tinham conseguido? Robert Calloway morreu em 2020. Levou consigo a certeza de que viu o impossível acontecer, mas deixou para nós uma pergunta que ecoa até hoje nas águas frias da Bahia. Eles realmente morreram? Ou apenas começaram de novo? Se essa história te fez questionar o que você pensava saber sobre a história, deixe seu like, inscreva-se em Curiosidades do Mundo e ative o sininho, porque a próxima revelação que você vai ouvir nunca foi ensinada em sala de aula. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, a verdade mais impossível é a que ninguém quer que você descubra.